Um estalo cortou o ar dentro de um salão luxuoso no Rio de Janeiro, e aquele som mudou tudo. A elegante festa de gala no Hotel Copacabana Palace transformou-se no palco de uma humilhação pública, quando um poderoso empresário levantou a mão contra a própria esposa, sem imaginar que aquela noite marcaria o início da sua queda. Ela, Valéria Costa, não era uma vítima qualquer, mas sim a mulher que transformaria a sua dor em força, capaz de derrubar todo o seu império. O que se seguiu foi uma história de orgulho, culpa e redenção, onde o poder se enfrentou cara a cara com a justiça. Acredite, você não conseguirá imaginar o final até vivenciar esta história conosco. Não se esqueça de deixar o seu comentário e se inscrever no canal para ver muito mais histórias emocionantes. Sob os lustres de cristal do Copacabana Palace, o riso dos poderosos soava como uma sinfonia vazia. Ninguém imaginava que naquela noite uma mulher grávida romperia o silêncio dourado do Rio. O salão principal resplandecia. Os garçons circulavam entre mesas decoradas com arranjos de jasmim. As taças tilintavam, os vestidos longos moviam-se como ondas. Valéria Costa, com um vestido azul que tentava dissimular a gravidez, caminhava devagar, segurando uma pequena bolsa. Cada passo parecia um esforço para manter a dignidade. Ela pensava na promessa que o marido lhe sussurrou naquela manhã. Hoje à noite não a deixarei sozinha. Olhou em volta, mas ele não estava ao seu lado. Adriano Moura, empresário admirado e anfitrião da gala, sorria entre banqueiros e vereadores. Sua voz profunda misturava-se à música suave que vinha do pátio. À sua direita estava Lúcia Silveira, a sua jovem assistente. Vestida de vermelho escuro, radiante e segura, as pessoas os observavam. Murmuravam. O fotógrafo pediu uma foto. Lúcia inclinou-se sobre o braço de Adriano e o flash iluminou a sua proximidade. Valéria, a poucos metros, sentiu a pontada de algo que não queria nomear. Bebeu um gole de água. Sentiu o aroma do jasmim. Tentou convencer-se de que estava apenas cansada. Uma senhora aproximou-se dela. Comentou como a noite estava bela, que o vinho estava excelente, que o rio parecia suspenso num sonho. Valéria sorriu com amabilidade, mas o seu olhar perdeu-se em direção ao centro do salão, onde o marido conversava com Lúcia como se o resto do mundo tivesse desaparecido. O relógio marcou 10h30. O mestre de cerimônias anunciou o início do leilão de objetos de luxo. Valéria notou um leve enjoo. Aproximou-se de Adriano e sussurrou suavemente. Adriano, estou me sentindo um pouco fraca. Podemos sentar um momento no pátio? Lúcia adiantou-se. Sorriu com a educação exata e respondeu. Senhor Moura, talvez a senhora não esteja acostumada com este tipo de evento. Coitada, deve ser o cansaço. A palavra coitada cortou o ar. Alguns convidados viraram a cabeça. Houve um silêncio tenso. Adriano olhou para a esposa com uma mistura de aborrecimento e vergonha. Murmurou entre dentes. Valéria, por favor, não faça uma cena. Ela respirou fundo. Tentou não chorar. Sentiu o bebê mexer-se dentro dela como um aviso. Lúcia baixou a voz e acrescentou, olhando para Adriano com uma doçura fingida. Não fale assim com ela. Ela não merece que você se zangue. Está apenas nervosa. Em seguida, levou a mão ao peito, suspirou, e dos seus olhos perfeitamente maquilhados escorregaram lágrimas falsas. O gesto foi tão calculado que até o garçom que passava parou por um segundo. Os murmúrios começaram. Que situação mais incômoda! Coitadinha da assistente do empresário. Adriano sentiu o chão mover-se sob os seus pés, como o seu nome se misturava a sussurros e compaixão alheia. Na sua cabeça, só ouvia uma frase. Não pode parecer fraco. Não pode perder o controlo.
Sua mandíbula apertou. A sua voz subiu meio tom. Valéria, por favor, comporte-se. Todos estão a olhar para nós. Ela respondeu baixinho. Só quero sentar um momento, é só isso. Lúcia, com a precisão de quem mede cada palavra, interveio outra vez. Não se preocupe, Adriano. Estou bem, de verdade. Não quero que ela se sinta mal por minha causa. E fingiu enxugar uma lágrima, apoiando-se no ombro dele. A cena parecia um quadro de falsa piedade. Valéria ficou imóvel. Sentiu o calor dos olhares. Um sabor amargo na boca. A música parecia parar. Até o violão se calou. Por dentro, algo se quebrou. Não era raiva, nem vergonha. Era a certeza de que a sua voz já não importava. Um homem ao fundo comentou em voz baixa. Nossa, que tragédia! O ar do salão engrossou. Adriano, dominado pelo desconforto, tentou sorrir, mas o sorriso quebrou-se antes de nascer. Viu o lenço de Lúcia, os seus olhos úmidos, e acreditou ver neles uma reprovação, uma vítima que precisava de defesa. Naquele instante, o orgulho pesou mais do que o amor. Voltou-se para Valéria. O seu tom era frio. O seu olhar, duro. Você está me ridicularizando e nem se apercebe. Valéria sentiu o coração bater na garganta. As lágrimas que continha escaparam. Sua respiração tornou-se curta. O salão girou ligeiramente. Mesmo assim, deu um passo para trás. Não queria cair. Lúcia avançou um pouco. Segurou o braço de Adriano com um gesto protetor e disse com a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Não se zangue com ela, Adriano. Ela não faz de propósito. A falsa compaixão despertou a vergonha dos curiosos. Alguns baixaram o olhar. Outros esperavam o próximo movimento. Adriano sentiu o sangue ferver nas têmporas. O som do seu nome entre os presentes. O rumor dos que murmuravam. A sensação de ser julgado. E sob essa pressão, a voz interior que lhe dizia que devia impor ordem. Valéria tentou aproximar-se. Queria falar-lhe ao ouvido, mas ele recuou um passo. Lúcia, com a voz trêmula, acrescentou. Por favor, não se preocupe comigo. Só quero que as coisas se acalmem. A sua atuação era perfeita. O salão inteiro parecia acreditar nela. Valéria observou a cena como se não fosse a sua vida, mas um filme em câmara lenta. Ouviu o tilintar de uma taça a cair no chão, o grito breve de um garçom que pedia desculpas, e sentiu um cansaço antigo, o mesmo que a sua mãe carregava nos ombros quando dizia que calar era melhor do que discutir. A música regressou timidamente. Alguém tocou um acorde de violão. Valéria tentou voltar a falar, mas Adriano levantou a mão, gesto que não procurava contacto, mas distância. Por favor, chega. Já tivemos espetáculo suficiente. Lúcia, novamente, deixou cair uma lágrima. As pessoas suspiraram. Naquele instante, o murmúrio do salão tornou-se um eco que Valéria não entendia. Ouviu frases soltas, risos nervosos, o murmúrio dos que fingiam não olhar. Apercebeu-se de que não podia continuar ali, que não conseguia respirar. Tomou a decisão de ir para o pátio, embora as suas pernas tremessem. Enquanto caminhava para a porta, sentiu os olhares nas costas, os leques que paravam, o cheiro a vinho tinto e a perfume caro. Chegou à borda do salão, parou um segundo e olhou para trás. Adriano segurava a taça. Lúcia ao seu lado, o lenço branco manchado de lágrimas falsas. O ar parecia parado. Valéria quis acreditar que tudo era um mal-entendido, que no dia seguinte poderiam conversar, mas dentro dela algo se apagou. Cruzou o limiar e o ar do pátio atingiu-lhe o rosto. Mistura de jasmim e frescura noturna. Respirou com dificuldade, apoiou-se na parede. Atrás ouviu aplausos. Uma voz que anunciava a próxima peça do leilão. Um chicote de couro trançado.
símbolo de uma tradição secular. Ela não sabia, mas aquele objeto seria testemunha da sua queda. Permaneceu um segundo sob o céu aberto, o ventre sob a palma da mão, o coração a tentar não se partir. Lá dentro, Lúcia levantou o rosto para o lustre. A luz dourada acariciou seu perfil, e um sorriso breve, gélido, cruzou a sua boca. Você não sabe que esta noite será a última em que continuará a ser a esposa dele. O som do violão continuava a bater, mas entre música e vinho, a fúria de Adriano Moura estava prestes a congelar o Rio de Janeiro. O eco do que acontecera minutos antes persistia como um espinho de cristal. A sala lembrava a lágrima impecável de Lúcia, as suas palavras de veludo diante dos convidados, e o sussurro que ela deixou a Valéria à saída do pátio como um mau presságio. A imagem regressava repetidamente, empurrando Adriano para um limite onde o orgulho mandava. A calma morria, e o nome era tudo. O mestre de cerimônias levantou a voz com um tom de festa. Senhoras e senhores, peça número 11, um chicote artesanal, couro trançado, rebites de prata, símbolo de uma tradição centenária. E o foco caiu sobre a mesa de leilão. O couro brilhava como se respirasse. Uma sombra curva desenhou-se na toalha branca. Alguns aplaudiram por inércia, outros inclinaram-se para ver melhor. O fotógrafo ajustou a objetiva. Um garçom ficou imóvel com uma bandeja de canapés. Ninguém sabia que a noite estava a um estalo de se quebrar. Valéria regressou do pátio com a tez pálida, uma mão no ventre, a outra no encosto de uma cadeira. Tentou encontrar o marido para lhe pedir 5 minutos de ar. A sua voz saiu quase às escondidas. Adriano, por favor, vamos conversar um momento. Mas a frase caiu sem eco. Os olhos do empresário não olhavam para a esposa. Olhavam para a sala que cochichava com um apetite que o feria. Olhavam para Lúcia a apenas um passo. Com o lenço ainda úmido e o rosto de cristal, olhavam para o chicote consagrado pelo foco. E naquele triângulo, o julgamento nublou-se. O sangue mandou. O orgulho empurrou como um touro invisível. A apresentadora tentou brincar com a arte do couro. As pessoas riram muito pouco. O rumor cresceu. Valéria repetiu com voz mansa. Estou enjoada. Se pudéssemos sentar. E Lúcia inclinou-se com delicadeza. A sua dicção perfeita pairou sobre as cabeças. Não se preocupe comigo, Adriano. Estou bem. Só me entristece vê-la tão nervosa. Tão nervosa soa como um carimbo em público. E aquele carimbo mordeu a nuca de Adriano. Deu um passo decidido. O salto marcou o mármore. Aproximou-se da mesa. Pousou a mão sobre o couro trançado. Levantou-o. O chicote exalou um arco escuro. Um estalido breve que ainda não atingiu ninguém. Apenas dividiu o ar. E a sala, subitamente, respirou menos. Valéria estendeu um braço instintivo. Não tocou no cabo. Tocou a manga do marido como um rogo. Não faça isso, sussurrou. Temos um filho aqui dentro. E o aqui dentro acendeu outra faísca de vergonha em Adriano. Sentiu que lhe exigiam ternura perante testemunhas, que o empurravam a ceder, que o seu apelido desmoronaria se ele hesitasse agora. Virou o rosto para a multidão e, com uma calma de gelo, pronunciou. Se querias espetáculo, vais tê-lo. O primeiro chicotada não avisou. Sibilou, cortou o ar com um som animal e caiu de raspão sobre o ombro de Valéria. Não houve sangue, mas a explosão do golpe, seca e de cristal, fez com que 2 ou 3 convidados soltassem um ai baixo. O violão calou-se sem ordem. As taças vibraram com um zumbido fino. A humilhação entrou como uma faca sem fio, que, sem ferir a pele, feriu mais. Valéria dobrou-se.
A mão rolou para o ventre com o instinto absoluto da mãe. Um gemido breve atravessou a música morta. Tentou endireitar-se. Viu manchas de luz. Ouviu um leque a fechar-se com fúria. A sua garganta arranhou. Adriano, disse. E o nome dele não lhe ofereceu refúgio. Lúcia, a meio passo, arqueou as sobrancelhas com dor de porcelana. O lenço acendeu novamente como uma asa branca. E alguém murmurou. Que vergonha! Sem especificar de quem. Adriano firmou os dedos no cabo. Sentiu que o couro lhe obedecia como uma certeza. Viu cabeças juntas, lábios apertados, lentes de telemóvel a meio levantar. Percebeu a cova da opinião. O julgamento sem juiz. A crônica preparada para amanhã. O segundo golpe veio mais baixo, rápido. O chicote sibilou outra vez. Não rasgou o vestido. Apenas mordeu. Deixou um rasto de medo. E o medo cresceu. Correu pelos cantos. Subiu ao lustre. Desceu pelas colunas de mármore. Sentou-se na mesa dos notáveis. Uma convidada tapou a boca. Outra apertou a bolsa. Um garçom avançou um passo e parou. O mestre de cerimônias consultou o técnico sem saber o que dizer. E Valéria, com os olhos quentes e a testa fria, pensou. Respira. Por ele. Tentou dizer. Mas só saiu um fio. Por favor. Adriano não ouviu o rogo. Ouviu o seu apelido na saliva alheia. Ouviu o empresariado a respirar na sua nuca. Ouviu a cidade a julgar. Ouviu o riso falso de Lúcia, que agora baixava o olhar como uma santa triste, e o terceiro chicotada chegou com um sibilo mais afiado. Roçou a dobra do vestido. Deixou uma linha de ardor que não marcava a pele, mas marcava a memória. E a memória, naquele segundo, fotografou a posição exata de cada convidado, os dedos que tremiam, os lábios que se apertavam, a distância milimétrica de Lúcia, com o homem que dizia proteger. Valéria recuou e tropeçou na borda do tapete. Um copo caiu em alguma mesa e derramou vinho tinto como uma mancha que apontava para alguém, sem dizer nomes. A sala soou a cristais pequeninos que se partiam por dentro. Ela engoliu em seco. A náusea subiu. O seu mundo inclinou-se. Procurou uma cadeira. Não queria sentar-se. Sabia que sentar-se seria o mesmo que desaparecer. Pensou em Santa Teresa, na voz da sua mãe, no cheiro a pão com azeite, na luz da manhã que perdoa, e sentiu um golpe baixo no ventre que não era do chicote. Era o medo de herdar o medo. Disse, conversamos amanhã. Tentou estender uma ponte, mas Adriano, com o rosto tenso e os olhos de pedra, procurou o quarto golpe. A mão traçou o arco mecânico de quem se acredita obrigado a não ceder. O couro subiu, o couro baixou. E naquele segundo, do fundo, uma voz grave, limpa, irrompeu como um raio sem trovão. Basta, Moura! O braço congelou. O chicote pendia como um animal vencido. A sala respirou. As cabeças giraram. O foco encontrou um homem alto de cabelos grisalhos discretos com laço sóbrio e passo seguro. Javier Alencar atravessou o corredor de atenção não com pressa, mas com autoridade moral. Ofereceu uma mão aberta. Pegou no cabo. Não o arrancou. Recolheu-o. Devolveu-o à mesa com um gesto firme que soou a ponto final. Nenhum homem tem o direito de transformar a sua esposa em espetáculo, disse, sem gritar. E a palavra espetáculo, de repente, encolheu os curiosos. Uma senhora sentou-se. Um jovem baixou o telemóvel. O fotógrafo encontrou-se com a câmera pendurada como uma culpa. Adriano olhou para Javier com um ódio que não terminou de acender-se. Disse, isto é assunto meu. E aí a frase caiu no mármore como um copo mal pousado. Javier respondeu, não. Isto é assunto de dignidade.
e 2 ou 3 consciências se puseram de pé por dentro. Valéria dobrou-se sobre si mesma. A vista tremeu. O mundo perdeu o foco. Uma tontura a empurrou. Javier estendeu o braço e ela apoiou-se. Uma camareira aproximou água. Outra ofereceu uma cadeira. Os que há um segundo eram espectadores, agora queriam ser salvadores. Mas chegaram tarde. Lúcia deu o seu último passo de atriz. Colocou-se ao lado de Adriano, com o perfil mais puro. Os olhos úmidos em vitrina, a boca trêmula, o lenço já seco. E essa pureza impostada pescou compaixões, como quem recolhe moedas do chão. Valéria bebeu um gole. O cristal frio devolveu-lhe o pulso. Os seus lábios balbuciaram. Obrigada. Javier sussurrou. Respire. Já passou. E esse já passou empurrou uma fenda de luz na sua escuridão. O mestre de cerimônias tossiu e anunciou que o leilão continuaria no pátio. Se lhes parecer bem, parecer. Ninguém aplaudiu. Algumas cadeiras arrastaram-se. Os fatos procuravam portas. Os saltos desenhavam um presente incômodo. O lustre voltou a brilhar demasiado. O jasmim cheirava agora a máscara. Adriano estendeu a mão para o chicote, como se um ímã o chamasse. Mas ninguém o consentiu. Lúcia tentou tocar-lhe o ombro. Ele não a olhou. A sua mandíbula vibrava com um rancor primário. Os seus olhos procuravam um lugar para se esconder. Não o encontraram. Javier manteve a postura de quem não abandona a vítima a meio caminho. Valéria tentou erguer-se. Conseguiu. Sentiu o peso de todos os olhares. E, no entanto, havia uma semente de calma que ainda não era perdão. Era dignidade. A respirar. A saída abriu-se. 2 metros de corredor de mármore a separavam do ar fresco. O chicote, estendido sobre a toalha, parecia uma serpente adormecida. O seu brilho ofendia. O seu silêncio acusava. O rumor recompôs-se em conversas apagadas. Alguém fingiu que nada aconteceu. Outro comentou que foi um mal-entendido. Uma terceira pessoa pediu um carro. Uma quarta disse, coitadinha. Ninguém sabia se falava da correta. Valéria deu um passo. Javier acompanhou-a. Os olhos de meio salão caíram para o chão. O resto olhou por cima do ombro para se convencer de que não era problema seu. E então, muito perto, tão baixo que quase não chegou a lado nenhum, Lúcia inclinou o corpo, deu a cara e deixou cair uma frase como assinatura em mármore. Toda a queda de um império começa por uma lágrima falsa. O amanhecer chegou a Santa Teresa com um silêncio espesso. Um silêncio que cheirava a café acabado de fazer e a vergonha seca. As ruas ainda dormiam. As varandas com roupa estendida tremiam com a primeira brisa da Baía de Guanabara. Valéria caminhava devagar pela Rua da Pureza, os saltos na mão, os pés descalços sobre os paralelepípedos frios. O vestido azul, o mesmo da noite anterior, parecia agora uma lembrança partida. O tecido amarrotado guardava o sabor do vinho, do medo e de algo que não sabia nomear. Ao seu lado, Javier Alencar acompanhava-a sem falar, com o rosto tenso e os olhos cansados, levando na mão um casaco que lhe ofereceu para cobrir os ombros. Aqui estará bem, murmurou quando chegaram em frente à casa de Teresa Lima, a mãe de Valéria, uma casa branca com gerânios vermelhos nas janelas. A porta abriu-se antes que pudessem chamar, e Teresa apareceu com o avental a meio, as mãos molhadas de lavar louça. O seu olhar viajou do rosto pálido da filha para o homem que a acompanhava, e num segundo entendeu mais do que ninguém dissera. Minha filha, por Deus, sussurrou, e envolveu-a num abraço que cheirava a sabão e a pão acabado de torrar. Valéria deixou-se cair naquele abraço como quem cai em terra firme.
Lá dentro, a cozinha tinha a mesma ordem de sempre. Uma mesa pequena, 2 cadeiras, um rádio ligado em volume baixo, uma frigideira com azeite morno. Teresa serviu um café, colocou-o em frente à filha e sentou-se sem falar. O relógio da parede marcava 8h30, e o sol começava a pintar de ouro os azulejos. Valéria tentou falar, mas a voz ficou-lhe presa. O que viveu na noite anterior não tinha nome simples. Teresa, sem esperar explicações, acariciou-lhe a face. Não precisas de dizer nada, eu já sei. Javier, de pé junto à janela, observava as sombras do pátio. A sua figura impunha sem esforço, mas o seu olhar tinha o peso de alguém que vira demasiado. Senhora Lima, disse com respeito, o que aconteceu ontem à noite não pode ficar assim. Teresa assentiu, mas a sua voz soava cansada. Aqui as coisas de família lavam-se com paciência, não com barulho. Javier virou-se. Os seus olhos fixaram-se nos de Valéria. Não é barulho, é justiça. Ela desviou o olhar. O café esfriava-se-lhe entre as mãos. Por um instante, o silêncio encheu-se de memórias. A menina que brincava naquele mesmo pátio, os verões com o cheiro a jasmim, os risos de Adriano quando ainda era um rapaz amável, que prometia o céu. Teresa suspirou. Ele sempre foi orgulhoso, mas você também escolheu não ver. Valéria sentiu a pontada da verdade e respondeu apenas com um fio de voz. Pensei que o amor curava tudo. Teresa olhou-a longamente e disse: o amor não cura o que o medo alimenta. As palavras caíram como um golpe suave. Javier quebrou o silêncio e tirou do bolso uma pasta dobrada. Há algo que você precisa saber, disse a Valéria, e não tem nada a ver com o que aconteceu ontem à noite. A pasta levava anos à espera. Dentro havia documentos antigos, cartas amareladas, uma foto a preto e branco de um homem com uniforme militar. Este é o seu pai, explicou Javier. Trabalhou comigo há muitos anos. Se não fosse por ele, eu não estaria vivo. Valéria levantou o olhar, desconcertada, e Teresa apertou o avental com nervosismo. O seu pai salvou a minha vida em Minas Gerais, continuou Javier, e quando morreu, pediu-me para cuidar da sua família se alguma vez precisassem. Ontem à noite, quando a vi, soube que tinha chegado esse momento. Valéria ficou imóvel, a mente entrelaçada entre passado e presente. Teresa baixou a cabeça. Lágrimas silenciosas corriam-lhe pelas faces. Durante anos guardei silêncio sobre esse vínculo. Nunca quis que você vivesse a olhar para trás, disse a mãe. Mas parece que o passado veio chamar-nos de novo. Valéria tocou na foto. O olhar daquele homem parecia-lhe familiar e distante ao mesmo tempo. Não sei o que fazer, murmurou. Não sei se quero lembrar. Javier sentou-se em frente a ela, a voz firme, mas suave. Lembrar é a única forma de não repetir. Lá fora, as crianças brincavam na rua. Uma vizinha regava os vasos e cantava um samba baixo. A vida continuava indiferente, enquanto dentro da cozinha se decidia um novo rumo. Teresa quebrou o pão, limpou as lágrimas e disse: vai ficar aqui por um tempo, filha. Ninguém vai tocar em você enquanto eu respirar. Javier assentiu, levantou-se e deixou um cartão sobre a mesa. Tenho um contacto em São Paulo, uma amiga que trabalha num centro de apoio a mulheres. Posso ajudá-la a começar de novo. Valéria hesitou. São Paulo soava a outro planeta, mas no seu peito algo ardia, uma mistura de vergonha e desejo de respirar sem medo. Olhou para a mãe e viu pela primeira vez o cansaço de uma geração que aprendeu a calar. Não quero ser como você, mãe, disse sem reprovação. Não quero sobreviver a esconder-me. Teresa sorriu com tristeza. Então viva, filha, e não se arrependa.
O sol entrou pela janela e banhou a mesa com um resplendor dourado. Valéria levantou-se, foi até ao pátio e olhou para o limoeiro que o seu pai plantou antes de morrer. As folhas moviam-se ao vento, o aroma a limão e terra molhada lembrou-lhe que ainda havia vida. Javier aproximou-se, pousou uma mão no seu ombro. O seu pai estaria orgulhoso de você. Ela anuiu, mas não conseguiu falar. Sabia que ainda faltava o pior. Enfrentar a imprensa, a vergonha, os murmúrios, o nome Moura a repetir-se como eco pelo rio. No entanto, pela primeira vez desde a noite anterior, sentiu dentro do peito algo parecido à calma. Não era esquecimento, era resistência. Obrigada, disse devagar, por ter ficado quando todos se foram. Javier respondeu. Cumpri uma promessa. Quando ele se foi, Teresa e Valéria ficaram em silêncio, ouvindo como o eco dos seus passos se apagava pela rua. A mãe serviu-lhe mais café e disse: Os homens passam, mas o sangue fica. Não se esqueça de onde vem. Valéria olhou para as fotos na parede. Os seus avós, o seu pai, a sua mãe mais jovem, ela própria em criança com um vestido branco. Entendeu que a sua história não terminava na vergonha, mas na decisão de se levantar. O relógio deu as 9h30. No rádio soava uma voz que anunciava o tempo, céu limpo no Rio, possibilidade de chuva no sul. Valéria apoiou as mãos sobre a mesa e disse com uma determinação nova: Amanhã vou para São Paulo. Teresa não perguntou nada, apenas lhe pegou na mão e disse: Vá, filha, o mundo não termina num apelido. Lá fora, o mar de Copacabana brilhava sob o sol como um espelho, e pela primeira vez em muito tempo, Valéria sentiu que podia olhar-se nele sem medo. São Paulo recebeu-a com um frio novo, diferente do Rio. Um frio que não cortava a pele, mas limpava os pensamentos. O comboio chegou à Estação da Luz ao amanhecer. A plataforma estava meio vazia e Valéria desceu com uma mala pequena, o casaco da mãe sobre os ombros e uma carta de Javier dobrada no bolso. A carta continha apenas um endereço e uma frase escrita com tinta azul. Aqui você começará de novo. Lá fora, a cidade acordava entre luzes alaranjadas, o som dos autocarros, o cheiro a café torrado, o rumor dos passos. Valéria levantou o olhar e disse para si mesma que São Paulo não sabia quem ela era, e essa ignorância era o seu primeiro presente. Chamou um táxi. O condutor olhou-a pelo retrovisor e perguntou com sotaque paulista: Primeira vez na capital? Ela sorriu apenas e respondeu: Primeira vez em muito tempo. O táxi avançou pela Avenida Paulista. Enquanto o sol subia lento entre os edifícios, os escaparates das padarias enchiam-se de pães acabados de fazer, e um vento leve levantava os jornais esquecidos. Em cada esquina, Valéria via gente apressada, mulheres com cachecóis coloridos, homens com maletes, jovens com headphones. Ninguém a olhava, e esse anonimato era-lhe belo. O carro parou em frente a um edifício antigo, de fachada cor de areia, com varandas de ferro forjado. No portal, um cartaz discreto dizia: Casa Clara, Centro de Apoio a Mulheres. Valéria pagou a corrida, agradeceu com uma voz que tremeu e subiu os degraus. Uma mulher de uns 50 anos, de cabelo grisalho apanhado e sorriso caloroso, abriu a porta antes que ela tocasse a campainha. Você deve ser a Valéria, disse com naturalidade. O Javier falou de você. Ela assentiu, sem saber o que responder, e a mulher acrescentou: Eu sou a Clara. Entre, filha. Aqui o café está sempre acabado de fazer. O interior cheirava a pão torrado e a calma. Nas paredes havia quadros de paisagens, flores secas em frascos de cristal, e um quadro de ardósia
com frases escritas por outras mulheres. Não tenho medo. A dignidade não se perde. Recupera-se. Valéria pousou a mala no chão, sentou-se e sentiu como o corpo lhe pesava. Clara serviu-lhe uma chávena, sentou-se em frente a ela e perguntou sem insistir: "Quer me contar algo ou prefere que falemos do clima?" Valéria sorriu com um gesto frágil e respondeu: "Do clima? Por agora?" Clara riu, um riso sereno, sem curiosidade maldosa, e disse: "Em São Paulo o inverno parece sempre mais longo do que é, mas passa, como tudo." A frase ficou a flutuar no ar como um bálsamo. Passadas umas horas, Valéria subiu ao pequeno quarto que lhe tinham atribuído. Uma cama simples, uma janela que dava para o pátio interior, uma mesa com uma planta. No parapeito, um gato dormitava ao sol. Ela abriu a mala e tirou a foto do seu pai. Colocou-a junto à lâmpada e, ao fazê-lo, sentiu que estava a fundar algo. Uma vida mínima, mas sua. Da rua chegavam vozes de crianças, o som de um violão, o pregão de um vendedor ambulante. Tudo parecia cotidiano, e, no entanto, para ela era uma vitória. Deitou-se na cama, olhou para o teto e sussurrou: "Você não me venceu", sem saber se falava com Adriano ou com o medo. Os dias passaram lentos, cheios de rotinas novas. Na casa Clara, as manhãs começavam com workshops de costura, de escrita e de silêncio partilhado. Valéria aprendeu a ouvir sem se sentir julgada, a falar sem medo que a sua voz tremesse. Havia mulheres de toda a parte. Uma peruana que fugiu de um marido violento. Uma jovem do Sul com um filho de 3 anos. Uma mulher do Nordeste mais velha que dizia que o coração se habitua aos golpes se não lhe ensina a bater de novo. Cada história a tocava como um espelho fragmentado, e pouco a pouco as peças da sua começavam a encaixar. Numa caderneta que Clara lhe deu, escrevia todas as noites uma frase, só uma. A primeira dizia: "O meu corpo não é vergonha." A segunda: "A minha voz não precisa de permissão." Clara, que observava sem interromper, disse-lhe um dia enquanto serviam sopa: "Quando uma mulher começa a escrever a sua história, já ganhou metade do caminho." Valéria assentiu, e pela primeira vez desde a gala, sentiu fome, não só de comida, mas de vida. Saiu para caminhar pelas ruas do bairro da Luz, comprou pão, deu gorjeta na pastelaria, aprendeu a dizer obrigada, sem baixar o olhar. Uma tarde, em frente a um escaparate, viu na televisão uma notícia breve. O empresário Adriano Moura encontrava-se sob investigação por agressão e maus-tratos. A imagem mostrava o Copacabana Palace, o tapete vermelho, os flashes. O coração bateu-lhe no peito, mas não sentiu medo, mas sim uma tristeza limpa, como a de quem assiste a um enterro necessário. Essa noite não dormiu. Saiu para o pátio com uma manta sobre os ombros. O céu de São Paulo tinha um brilho metálico. As estrelas pareciam mais longínquas do que no Rio. Clara apareceu em silêncio com 2 chávenas de chá e sentou-se ao seu lado. "Vi nas notícias", disse sem rodeios. Valéria anuiu. "Não quero que o prendam. Quero que ele entenda", murmurou. Clara respondeu: "Às vezes, entender é a maior condenação." Ficaram caladas. O vapor do chá misturou-se com o ar frio. Nesse silêncio, Valéria lembrou-se das palavras de Javier: "Lembrar é não repetir", e prometeu a si mesma não esquecer. No dia seguinte, recebeu uma carta. O envelope tinha o timbre de uma firma de advogados do Rio. Dentro, uma nota breve: "Ainda há contas do passado que você precisa conhecer." Reconheceu a letra de Javier. Suspirou. Sabia que o caminho para a paz não tinha terminado. Na mesa, a sua caderneta esperava. Escreveu uma nova frase: "Eu sobrevivi,
mas ainda tenho que viver. Olhou pela janela. O gato observava-a com os olhos semicerrados, e ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, a palavra esperança não lhe soou estranha. Lá fora, o rumor de São Paulo seguia o seu curso, mas dentro dela, o silêncio tinha se tornado um refúgio. As semanas em São Paulo começaram a ter ritmo, um pulso próprio que Valéria aprendeu a seguir como se fosse o compasso de uma canção nova. Casa Clara tornou-se o seu refúgio e a sua escola, um lugar onde o tempo não se media por relógios, mas por respirações. Cada manhã cheirava a pão acabado de fazer, a café com canela e a conversas suaves entre mulheres que tentavam reconstruir-se a partir dos escombros. No salão, as vozes misturavam-se com o rádio. Alguém ria, outra chorava em silêncio. E Clara, sempre firme, dizia que toda lágrima era também um começo. Valéria, sentada em frente à janela, escrevia na sua caderneta: "O medo não desaparece, mas aprende a sentar-se longe." O inverno paulista alongou-se com dias cinzentos. Valéria começou terapia com uma psicóloga jovem chamada Núria, que falava com ternura e firmeza ao mesmo tempo. Na primeira sessão, Núria convidou-a a fechar os olhos e a respirar. "Não quero que você esqueça", disse-lhe. "Quero que se lembre sem doer." Valéria hesitou, mas obedeceu. No início, as palavras não saíram. Ficaram presas na garganta. Depois vieram enrajadas, como se soltassem sozinhas. Falou do medo, das noites sem voz, do golpe que não doeu só na pele, mas na dignidade. Núria ouviu-a e anotou pouco, mais atenta ao tom do que aos fatos. "A sua voz está cansada", disse. "Vamos devolver-lhe a força." Essa frase tornou-se o seu mantra. Todos os dias, Valéria levantava-se, olhava-se ao espelho e repetia em voz baixa: "Eu tenho o direito de falar." Na Casa Clara, as tardes eram mais tranquilas. As mulheres coziam, pintavam ou simplesmente tomavam chá. Clara punha música clássica e, às vezes, um disco de samba antigo. Uma das residentes, uma baiana chamada Rosália, ensinou Valéria a bater palmas e a seguir o ritmo. "O corpo também fala", dizia Rosália. "Se o escutar, deixa de tremer." E assim, pouco a pouco, Valéria começou a mover-se outra vez. Uma tarde, Clara organizou uma reunião onde cada uma devia ler algo que tivesse escrito. Valéria resistiu. Disse que a sua letra era desajeitada, que não tinha nada para contar. Mas quando chegou a sua vez, abriu a caderneta e leu uma frase breve. "Eu perdi a voz no dia em que deixei de acreditar em mim." A sala ficou em silêncio. E depois, um aplauso suave, respeitoso, encheu o espaço. Valéria sorriu, sem saber por quê. Sentiu que algo dentro dela se acomodava. Os dias seguintes decorreram entre passeios no Parque do Ibirapuera e aulas de escrita. No parque, Valéria parou em frente ao lago e observou o reflexo das árvores despidas. Uma menina correu atrás de um pombo e o seu riso cortou o ar. Valéria fechou os olhos. Deixou que o vento lhe acariciasse o rosto. Já não sentia a mesma pressão no peito, embora o medo continuasse ali, mais pequeno, mais domesticado. Uma manhã, recebeu um telefonema inesperado. "É o Javier. Só queria saber como você está", disse a sua voz do outro lado. "A respirar", respondeu ela. Ele riu suavemente. "Às vezes isso já é muito." Contou-lhe que o processo judicial contra Adriano avançava, que havia testemunhas, que a imprensa tinha mudado de tom. Valéria agradeceu, mas não perguntou mais. Desligou e ficou a olhar para o telefone. Não havia alegria, apenas um cansaço que finalmente parecia fazer sentido. Essa noite sonhou com o hotel, o som do chicote,
o silêncio das taças, o olhar frio de Adriano. Acordou com um grito que não chegou a sair. Levantou-se, caminhou até a janela e abriu as persianas. São Paulo dormia debaixo da chuva. As luzes dos carros refletiam-se no asfalto como serpentes de fogo. No vidro embaciado, escreveu com o dedo: "Continuo aqui." Sabia que não era uma vitória, mas sim uma afirmação. O medo ainda a visitava, mas já não mandava. Em meados de março, Clara propôs-lhe participar num workshop de teatro terapêutico. Valéria recusou no início. Temeu que todos a olhassem, que a sua voz se quebrasse, mas finalmente aceitou. Na primeira aula, o exercício consistia em gritar o seu próprio nome. As outras mulheres fizeram-no sem dificuldade. Quando chegou a sua vez, a garganta fechou-se. Núria, que também participava, aproximou-se e sussurrou-lhe: "Você não precisa de gritar alto, só precisa de soar verdadeiro." Valéria respirou fundo, olhou para o chão e disse devagar: "Valéria." A voz tremeu, mas não se quebrou. As outras aplaudiram. Clara sorriu do fundo e disse: "Aí está, filha. Aí está a sua força." Os dias passaram e o teatro tornou-se um ritual. Numa das cenas, devia representar uma mulher que se despedia do medo. Não precisou de atuar. Fechou os olhos e imaginou-se a deixar para trás um hotel cheio de luzes falsas, um homem com os punhos cerrados e um futuro que já não lhe pertencia. No final da sessão, as lágrimas escorreram-lhe pelo rosto, mas não eram de tristeza, eram de alívio. Em abril, as flores começaram a encher os parques, e com elas chegou a notícia de que o julgamento se realizaria no Rio de Janeiro. Clara encontrou-a na sala de jantar, com a carta de citação na mão. "Vai ir?" perguntou. Valéria levantou o olhar e respondeu: "Sim." A sua voz não tremeu. "Desta vez não vou calar-me." Clara pegou-lhe na mão e disse: "Então você já ganhou." Essa noite, Valéria sentou-se em frente ao espelho e observou-se em silêncio. Os olhos tinham olheiras, mas também luz. Pôs um pouco de música, uma melodia de violão que lhe lembrava o pátio de Santa Teresa. Pensou na sua mãe, em Javier, em todas as mulheres da Casa Clara, e sentiu uma gratidão que lhe encheu o peito. Olhou para si mesma e murmurou: "Estou viva. E isso basta por hoje." Lá fora, a cidade respirava. São Paulo, com as suas luzes e as suas sombras, tinha-a adotado. No reflexo do cristal, viu uma mulher que já não se escondia e, pela primeira vez em muito tempo, reconheceu-se. Adriano Moura não dormia há semanas. Na casa vazia do Rio, o eco dos passos retumbava como um julgamento que não cessava. Os jornais do dia amontoavam-se sobre a mesa do escritório, todos com o seu nome em manchetes, que cheiravam a vergonha. Empresário carioca, acusado de agressão pública à esposa grávida. As fotos do hotel, as taças paradas, o chicote a brilhar sob a luz, o seu gesto deformado pela raiva. Em cada imagem, via-se a si mesmo convertido no que jurou não ser. Abriu uma garrafa de vinho, não por prazer, mas para calar as vozes que lhe furavam a cabeça. Da janela via-se a Baía de Guanabara, indiferente, a avançar lenta, como se o mar levasse também o seu passado. No salão ainda restava o perfume de Lúcia, um rasto de flores doces que o irritava. Ela não tinha voltado desde a noite do escândalo, mas a sua sombra continuava ali, sobre as almofadas, nos espelhos. Adriano lembrava-se do seu sorriso torto enquanto a imprensa o devorava. Lembrava-se de como ela chorou em frente às câmaras com a perfeição de uma atriz consumada, dizendo que só tentou separar duas pessoas que se amavam. O mundo acreditou nela. Ele, por sua vez, foi apontado, julgado e reduzido a um monstro.
Sentou-se, abriu o portátil e procurou o seu próprio nome. Centenas de artigos, comentários, insultos. Fechou o ecrã com um golpe seco e murmurou: "Não foi culpa minha." Mas o eco respondeu-lhe: "Foi sim." Essa manhã, o seu advogado ligou, a voz seca, sem rodeios. A audiência preliminar seria no Rio. Adriano cerrou os dentes. "Rio", repetiu, com um tom que misturava raiva e medo. "Ela está lá." "Sim", confirmou o advogado, "e vai testemunhar." O silêncio posterior pesou como chumbo. Adriano desligou sem se despedir. Levantou-se, caminhou até ao espelho e olhou para si. O rosto inchado, as olheiras marcadas, a camisa amarrotada. Pela primeira vez em anos, não se reconheceu. "Tiraram-me tudo", disse para si, mas no fundo sabia que ele próprio o perdera. Decidiu viajar para a capital, uns dias antes do julgamento. Pegou o comboio da tarde, o vagão quase vazio. Lá fora, os campos passavam como uma miragem. O sol escondia-se atrás dos montes. Na sua malete, levava documentos, roupa e a carta que nunca enviou. Um pedido de desculpas escrito com palavras em que não sabia se acreditava. No vagão, uma menina pequena brincava com a mãe. Adriano observou-a de esguelha. O som do seu riso provocou-lhe um nó na garganta. Pensou no filho que poderia ter tido, no que talvez já não tivesse. Fechou os olhos e pela primeira vez em muito tempo sentiu medo de verdade. Medo de enfrentar não a justiça, mas Valéria. Chegou ao Rio de noite. O ar era mais frio, mais pesado. Apanhou um táxi para o hotel e passou em frente ao Fórum Central, iluminado como uma catedral. O condutor, um homem mais velho, tentou conversar. "Negócios?" Adriano anuiu com um gesto vago. Não podia dizer que vinha enfrentar o desastre da sua vida. No hotel, a recepcionista reconheceu-o e lançou-lhe um olhar fugaz. "Bem-vindo, Sr. Moura", disse com cortesia profissional, mas os seus olhos continham uma mistura de curiosidade e pena. Ele assinou, subiu no elevador, entrou no quarto e deixou-se cair na cama. A televisão estava ligada no canal de notícias. Falavam de um caso de violência doméstica, outra história parecida. Mudou de canal, mas o tema perseguiu-o como se o universo lhe devolvesse o que negou. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. "Você não pode se esconder do que fez." Apagou-a sem responder, embora as palavras lhe queimassem. Saiu para caminhar pelo centro, passou pelo Largo da Carioca, observou as pessoas que entravam e saíam das lojas, os casais que se beijavam sem medo. Tudo parecia normal, exceto ele. Atravessou a Avenida Rio Branco. Parou em frente a um escaparate onde um televisor mostrava a notícia da próxima audiência. O seu nome apareceu junto ao de Valéria Costa. A imagem dela a entrar na Casa Clara deixou-o paralisado. Não parecia a mesma mulher de antes. Havia força no seu olhar, calma na sua postura. Ele sentiu uma mistura estranha de orgulho e raiva. Murmurou: "Então ela já não me teme." Essa noite, ao voltar para o hotel, Lúcia esperava-o. Estava no lobby, impecável, com um casaco de lã e lábios pintados de vermelho. Ele parou, surpreendido. "O que você está a fazer aqui?" perguntou. Ela sorriu e respondeu: "Vim ajudá-lo." Adriano franziu a testa. "Ajudar-me? Você?" "Temos que conversar", disse ela, e subiu no elevador, sem esperar resposta. No quarto, Lúcia tirou as luvas e sentou-se na poltrona. "Estão a destruí-lo", começou. "E você me empurrou para o abismo", respondeu ele. Lúcia olhou-o sem pestanejar. "Eu avisei que Valéria era fraca, e agora ela arruinou-o. Eu posso limpar a sua imagem, mas preciso de algo em troca." Ele observou-a
incrédulo. Em troca de quê? De que me devolva o que é meu, o meu cargo, o meu dinheiro, o meu lugar. Adriano riu sem humor. Já não há lugar para ninguém. Lúcia levantou-se, aproximou-se e sussurrou. Então você afundará sozinho. Saiu, deixando o seu perfume no ar. Adriano bebeu da garrafa diretamente, a mente a girar. Olhou para a carta sobre a mesa, abriu-a, leu-a mais uma vez. Sinto muito, Valéria. Não soube ser quem prometi. Dobrou-a, guardou-a no bolso. No fundo, sabia que não havia desculpa que chegasse, mas também sabia que calar-se seria pior. Olhou pela janela, a cidade iluminada como um tabuleiro de fogo, e sentiu o peso do julgamento que se aproximava. No seu peito não havia arrependimento limpo, mas sim uma mistura suja de culpa e necessidade de controlo. Mesmo assim, algo tinha mudado. Pela primeira vez, não procurou justificar, mas sim compreender. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Adriano saiu do hotel e caminhou até ao Museu do Amanhã. O céu começava a clarear. O ar cortava como vidro. Sentou-se em frente ao espelho d'água. A água refletia o vermelho do amanhecer. Fechou os olhos e em silêncio murmurou. Não sei se mereço perdão, mas preciso tentar. Não esperou resposta. Apenas o vento respondeu, movendo as folhas das árvores. Ficou ali até que o sol lhe tocou na cara. Então levantou-se, ajeitou o casaco e disse para si: amanhã finalmente falarei. Mas no fundo sabia que não seria apenas perante um juiz, mas perante a única pessoa capaz de lhe devolver ou de lhe tirar para sempre a última sombra de humanidade que lhe restava. O Fórum Central do Rio amanheceu rodeado de jornalistas. As câmaras esperavam desde antes de o sol nascer. As luzes frias dos flashes cortavam o ar frio de abril. Na entrada, uma fila de mulheres observava em silêncio, algumas com placards pequenos que diziam nenhuma a mais. Valéria chegou acompanhada por Javier e por Clara, vestida com um casaco cinzento claro, o cabelo apanhado num coque baixo. Caminhou sem olhar para os repórteres, com a cabeça erguida e os passos firmes. Cada clique de câmara soava como um eco do passado, mas desta vez não tremeu. Dentro do edifício, o mármore do vestíbulo devolvia o som dos saltos e o murmúrio dos advogados. Na sala principal, o juiz já estava sentado, os microfones ligados, as pastas abertas. Do outro lado, Adriano Moura esperava, com o rosto tenso e o fato impecável, a tentar manter a compostura enquanto o mundo o observava. O juiz anunciou o início da audiência. A sua voz ressoou na sala. Caso Moura contra Costa, acusado de agressão e violência doméstica. Valéria respirou fundo. Lembrou-se da frase de Clara naquela manhã. Não grite para que a escutem. Fale para que acreditem em você. Em frente a ela, Adriano evitou o seu olhar. Durante os primeiros minutos, o advogado de defesa tentou reconstruir uma versão onde tudo tinha sido um mal-entendido. Uma discussão conjugal exagerada pela imprensa. As palavras soavam ocas. No público, alguns abanaram a cabeça com incredulidade. O promotor levantou-se, desdobrou as provas, fotografias, testemunhos, o vídeo captado por um convidado, onde se via claramente a mão de Adriano a levantar o chicote. O silêncio caiu pesado. Valéria sentiu que o ar se adensava. No ecrã, a sua própria figura apareceu, o seu rosto inclinado, o vestido azul, o gesto de medo. Fechou os olhos por um instante e obrigou-se à justiça. Adriano baixou o olhar, a mandíbula apertada, as mãos entrelaçadas com violência. Quando o juiz pediu a sua declaração, levantou-se com um esforço visível. Excelência, começou. Aquela noite não foi como a descrevem.
Eu perdi o controlo. Não pretendia feri-la. O juiz interrompeu-o. Mas o fez. Adriano engoliu em seco. Sim, eu fiz. Pela primeira vez, a sua voz quebrou. Lúcia! Lúcia me disse que Valéria estava a tentar humilhar-me. A raiva cegou-me. O nome de Lúcia flutuou no ar como um veneno. O promotor levantou uma sobrancelha. Está a culpar uma terceira pessoa pela sua conduta violenta? Adriano negou com a cabeça, os olhos úmidos. Não, culpo-me a mim mesmo, mas ela soube usar o meu orgulho. Valéria observou-o sem se mover. Não havia ódio no seu olhar, apenas uma distância infinita. O juiz pediu-lhe que falasse. Ela levantou-se devagar. A sua voz no início tremeu, mas depois tornou-se firme. Não estou aqui por vingança, mas pela verdade. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Não foi um mal-entendido. Foi a consequência de anos de medo, de silêncio e de vergonha. E hoje não venho pedir castigo, venho pedir respeito. A sala inteira ouviu em absoluto silêncio. Clara olhava para ela da segunda fila com lágrimas nos olhos. O promotor pediu permissão para chamar uma testemunha adicional. Javier Alencar. Quando entrou na sala, o murmúrio aumentou. Alguns reconheceram-no pelo seu prestígio como empresário. O juiz pediu-lhe que declarasse. Javier falou com serenidade. Eu estive lá, vi o que aconteceu, mas não estou aqui apenas como testemunha. Estou aqui porque este homem, apontou para Adriano, é filho do mesmo sistema que durante anos nos ensinou a calar. E porque o pai de Valéria, um homem que conhecia em Minas Gerais, salvou a minha vida e me pediu uma coisa: proteger a dignidade da sua filha se algum dia o mundo a fizesse duvidar do seu valor. A sala inteira ficou muda. Adriano levantou a cabeça, surpreendido. O que está a dizer? Javier olhou-o diretamente nos olhos. Que a sua vítima é filha de um herói que você jamais teria conseguido olhar nos olhos se estivesse vivo. As palavras foram como um espelho partido. Adriano perdeu a cor. Deixou-se cair na cadeira. Valéria, desconcertada, olhou para Javier, que lhe sorriu com tristeza. O seu pai está a vê-la, e hoje você está a cumprir a promessa dele, sussurrou. O juiz pediu silêncio. O momento durou o que um batimento cardíaco. Adriano pediu permissão para falar uma última vez. Só quero pedir perdão, disse com voz rouca. Não mereço que me conceda, Valéria, mas preciso de dizê-lo. Ela olhou para ele pela primeira vez em toda a audiência. Não procure o meu perdão, respondeu com calma. Procure o seu. O juiz decretou um recesso. No corredor, os jornalistas atiraram-se, mas Valéria não falou. Saiu para o pátio interior, onde o ar cheirava a chuva e a jasmim. Javier alcançou-a. Ofereceu-lhe uma garrafa de água. Você foi mais valente do que muitos homens na minha vida, disse-lhe. Ela sorriu apenas. Não me sinto valente, só cansada. O cansaço também é uma forma de vitória, respondeu ele. Quando a audiência recomeçou, o juiz anunciou as medidas cautelares e o processo continuou seu curso. Adriano não voltou a falar. O seu rosto tinha se tornado uma máscara vazia. Lá fora, as mulheres do grupo Nenhuma a Mais aplaudiam, não com euforia, mas com respeito. Clara esperava-as à saída, com um abraço que cheirava a acalento. Valéria respirou fundo, olhou o céu limpo do rio e pensou na sua mãe, em Santa Teresa, no mar que continuava a fluir embora ninguém olhasse. Pela primeira vez, o som dos aplausos não lhe doeu. Era um ruído limpo, sem julgamento, sem culpa, um som que se parecia com a liberdade. Na cela número 12 do Centro Penitenciário de Bangu, o silêncio pesava mais do que o ferro. Adriano Moura acordou com o primeiro raio de sol que se infiltrava entre as grades. Tinham passado 3 meses desde o julgamento. 3 meses desde que ouviu o seu nome pronunciado junto à palavra culpado.
As paredes cinzentas não tinham relógio, mas o seu corpo aprendeu a medir o tempo pelos ruídos do corredor, as chaves a girar, o carrinho do pequeno almoço, os passos dos guardas. No canto, sobre uma mesa pequena, havia um caderno e um envelope fechado. Escreveu-o há dias, mas não teve coragem para o enviar. No envelope, com letra trêmula, estava o nome de Valéria. Levantou-se, lavou o rosto com água fria e sentou-se. Olhou para o papel como se pesasse toneladas. Respirou fundo e começou uma carta nova. Valéria, escrevo. Não sei se estas palavras merecem sair daqui. Sei que a magoei e que nenhum perdão poderá apagar isso. Mas há algo que preciso de dizer antes que o silêncio me devore. Parou a mão. Lembrou-se do rosto dela no tribunal, a calma firme da sua voz quando lhe disse: "Não procure o meu perdão, procure o seu." Essas palavras perseguiam-no como um eco constante. Desde então, deixou de beber, deixou de culpar os outros. Todas as noites, quando o pátio ficava vazio, repetia na sua cabeça o que não soube dizer em voz alta. Eu falhei porque tinha medo, e o medo, quando se disfarça de poder, destrói tudo o que toca. Ao meio-dia, o capelão entrou na sua cela. Era um homem magro, com um sorriso paciente. "Escreveu algo hoje?" perguntou. Adriano assentiu, e o capelão sentou-se ao seu lado. "Não escreva para pedir, escreva para entender", disse-lhe. Adriano largou a esferográfica e suspirou. "Não entendo como cheguei tão longe." "Ninguém cai de repente", respondeu o capelão. "Cai-se passo a passo, e às vezes a prisão é o primeiro degrau para cima." Adriano sorriu pela primeira vez em dias. Pensou nessa ideia de ascender a partir da queda, como se a culpa também pudesse ter teto. Pelas tardes, assistia ao workshop de leitura. Ali conheceu homens que, como ele, se debatiam entre a raiva e o arrependimento. Um deles, um idoso de barba branca, disse-lhe: "O castigo não começa aqui dentro, começa quando você deixa de se reconhecer." Essa frase ficou-lhe gravada. Adriano começou a ler compulsivamente. Livros sobre justiça, sobre redenção, sobre silêncio. Descobriu que havia mais força em calar com humildade do que em falar com orgulho. Numa página encontrou uma linha sublinhada que o abalou. O perdão não absolve, transforma. Essa noite não conseguiu dormir. Noutro canto de São Paulo, Valéria recebeu um envelope com o selo da prisão. Olhou para ele sem o abrir. Levava semanas a tentar viver sem olhar para trás. Casa Clara era agora mais do que um refúgio, era o seu lar. Clara encorajou-a a coordenar um novo projeto. Um centro para mulheres com filhos. Um espaço onde ninguém tivesse de escolher entre medo e liberdade. Valéria aceitou, embora ainda lhe custasse acreditar que era capaz. Quando finalmente abriu a carta de Adriano, fê-lo com as mãos frias. Leu devagar. Não havia desculpas. Apenas uma confissão nua. "Não espero nada de você", escrevia ele. "Só que um dia possa lembrar-se do meu nome sem dor." Valéria pousou a carta sobre a mesa, olhou-a longamente e depois dobrou-a com cuidado. Não chorou, mas um nó desfez-se na sua garganta. Não sentiu compaixão, sentiu encerramento. Essa noite, enquanto o resto das mulheres jantava, saiu para o pátio do centro. O ar cheirava a chuva e a terra molhada. Olhou o céu sem estrelas e apercebeu-se de que o perdão não era um presente que se entregava, mas sim uma porta que se abria para dentro. Murmurou em voz baixa: "Eu perdoo-te, mas não por ti, mas sim por mim." Clara observou-a da janela, com um sorriso silencioso. Na prisão, Adriano terminou a sua 10ª carta. Cada uma era diferente, mas todas acabavam igual.
Obrigado por ter olhado para mim quando todos me odiavam. Guardou-as numa caixa que entregou ao capelão. Se algum dia ela as quiser, dê-lhes, disse-lhe. O capelão assentiu, mas não prometeu nada. Essa noite, no pátio, Adriano levantou o olhar para o céu e viu a lua sobre os muros. Por um momento, sentiu-a mais perto do que julgava possível. Um dia recebeu uma visita inesperada. Era Javier Alencar. O guarda abriu a porta e Adriano ficou sem palavras. Não vim humilhá-lo, disse Javier. Vim cumprir algo que devo ao seu pai. Adriano olhou-o desconcertado. Javier continuou. O seu pai e eu trabalhamos juntos há anos. Era um homem justo, duro, mas com honra. Ele acreditava que um homem podia cair desde que soubesse levantar-se. Não vim salvá-lo. Vim lembrá-lo de que ainda pode fazê-lo. Adriano não soube o que responder. Apenas anuiu, e pela primeira vez sentiu que alguém o tinha olhado sem ódio. Quando Javier se foi, o silêncio voltou a preencher tudo, mas desta vez não pesou tanto. Adriano pegou no caderno e escreveu. Hoje alguém me falou sem desprezo. Talvez isso também seja uma forma de perdão. Guardou a esferográfica, deitou-se e fechou os olhos. O murmúrio da prisão apagou-se. As luzes apagaram-se e pela primeira vez em muito tempo dormiu. Noutra parte da cidade, Valéria olhou o horizonte da janela da casa Clara. Os telhados úmidos refletiam a lua. Sobre a mesa, a carta de Adriano repousava junto à foto do seu pai. Pensou em tudo o que tinha perdido e no que ainda faltava construir. Acendeu uma vela pequena e sussurrou. Obrigada, pai, por me teres ensinado a não desistir. O fogo tremeu, iluminou o papel e ela sorriu. Ao fundo, o relógio marcava a meia-noite, mas para Valéria era o começo de um novo dia. Nesse silêncio limpo, o passado já não a perseguia. Simplesmente existia, sem dor, como uma sombra que finalmente aprendeu a ficar quieta. O amanhecer chegou com uma claridade nova. No Rio de Janeiro, o inverno tinha se ido e a cidade cheirava a pão quente e jacarandás. Tinham passado 6 meses desde o julgamento e a casa Clara mudara de ritmo. Nas paredes havia novas fotos, novas vozes, novas mulheres. Valéria já não era uma residente. Agora coordenava o centro com uma serenidade que surpreendia até Clara. Todas as manhãs chegava antes de todos. Abria as janelas para deixar entrar o ar fresco e preparava café para todas. Na mesa da sala de jantar, sobre uma toalha xadrez, havia sempre flores frescas. Uma casa cura-se com cheiro à vida, repetia. As outras assentiam sem saber que essa frase nasceu numa noite em que ela ainda tremia ao lembrar-se. O projeto de expansão do centro começou. Chamava-se Casa Luz, uma ideia de Valéria e Javier. Um novo espaço nos arredores, com workshops para mães, salas de aula para crianças e uma pequena biblioteca. Quando Javier lhe propôs dirigi-lo, Valéria hesitou. Não sou líder de nada, disse. Ele sorriu. Você é desde o dia em que disse basta. Desde então, trabalhavam juntos todas as semanas. Ele fornecia os contactos e os fundos, ela o coração. Às vezes discutiam, mas sempre acabavam a rir. Entre eles não havia promessas, nem silêncios incômodos, apenas respeito e uma cumplicidade nascida da dor partilhada. Uma manhã, enquanto revia documentos, Valéria recebeu uma carta. Reconheceu a letra antes de a abrir, a do capelão da prisão. Dentro havia várias folhas dobradas com cuidado. Eram as cartas de Adriano, as que nunca se atreveu a enviar. Clara entrou no momento em que ela a segurava nas mãos. Dele? Perguntou sem rodeios. Valéria assentiu. Não sei se vou ler. Talvez sim, talvez não hoje. Mas nessa mesma noite,
quando o silêncio encheu o edifício e as luzes estavam apagadas, acendeu uma lâmpada e abriu a primeira. Valéria, aprendi a escutar o que antes desprezava. O silêncio, a culpa, a espera. Todos os dias escrevo para não voltar a ser o homem que fui. Leu-a inteira sem chorar. Depois pegou noutra. Não procuro que me perdoe, dizia a segunda. Só que algum dia, quando pensar em mim, não sinta medo. Valéria fechou os olhos e respirou fundo. Nessas linhas não havia manipulação, apenas cansaço. Na última carta, escrita com tinta mais trêmula, Adriano confessou: entendi que o meu pior castigo não é esta cela, mas sim lembrar-me do olhar de quem ainda me amava enquanto eu me perdia. Ela pousou o papel sobre a mesa e sussurrou: eu já não te odeio. Durante dias, as cartas permaneceram em silêncio sobre o seu escritório. Não as guardou, nem as queimou. Eram parte da sua história, mas já não o seu peso. Numa reunião do centro, falou às novas mulheres. O perdão não significa esquecer. Significa deixar de viver dentro da dor. Uma delas, uma jovem de olhos escuros, levantou a mão e perguntou: e se eu não conseguir perdoar? Valéria sorriu. Então, pelo menos comece por não se odiar a si mesma. Clara observou-a com orgulho. Nas semanas seguintes, a Casa Luz foi inaugurada. Compareceram vizinhos, voluntários, jornalistas locais. No discurso, Valéria não mencionou o seu passado, mas todos sentiram que estava ali, invisível, a dar forma a cada palavra. Este lugar, disse no final, não nasceu do sofrimento, mas sim da vontade de transformá-lo em algo que sirva aos outros. Os aplausos soaram sinceros, e entre eles, Javier olhou-a com emoção contida. Depois do evento, ficaram sozinhos no jardim do centro, entre vasos de lavanda. O seu pai estaria orgulhoso, disse ele. Ela respondeu: e o senhor também. Javier negou com a cabeça. Não, eu apenas passava por aqui. Quem construiu isto foi você. Essa noite, Valéria caminhou pelas ruas iluminadas de São Paulo, sem rumo fixo. Entrou numa pastelaria pequena, pediu um chocolate quente e sentou-se junto à janela. Observou as pessoas a passar, os risos, os gestos cotidianos. Durante anos, tinha acreditado que nunca mais voltaria a sentir-se parte do mundo. Agora entendia que a vida não espera, mas perdoa quem decide continuar a andar. Tirou da bolsa uma folha de papel e começou a escrever. Não para mais ninguém, mas para si mesma. Eu sobrevivi, e agora sei que viver não é vencer, é aprender a respirar sem medo. Dias depois, recebeu um telefonema da prisão. Adriano tinha sido transferido para um programa de reinserção. O capelão perguntou-lhe se desejava enviar-lhe resposta. Valéria pensou uns segundos e disse: sim, nessa noite. Redigiu uma carta breve. Não há castigo que lhe devolva o passado, nem perdão que lhe apague a dor. Mas desejo-lhe paz, porque o ódio já não me pertence. Assinou sem hesitar e enviou-a ao amanhecer. Ao fazê-lo, sentiu que algo dentro dela se acomodava finalmente. O tempo avançou sem ruído. O centro prosperou. As mulheres chegavam de toda a parte, algumas com filhos, outras com cicatrizes invisíveis. No pátio pendiam grinaldas de cores e risos que soavam a liberdade. Uma tarde, enquanto regava as plantas, Valéria recebeu a visita de um jornalista. Queria escrever um artigo sobre o projeto. Poderia contar a sua história? História? Perguntou. Ela respondeu: não há uma história minha, só muitas histórias nossas. Ao cair da noite, quando todas dormiam, Valéria sentou-se junto à janela do seu escritório. Lá fora, a lua iluminava o cartaz recém-colocado. Casa Luz,
centro de apoio e esperança. Na mesa, junto à sua caderneta, repousava a última carta de Adriano. Não a tinha voltado a abrir, mas também não a escondera. Observou-a por um instante, sorriu com uma paz nova e murmurou: "Obrigada pela lição." Depois apagou a lâmpada, envolveu-se no silêncio caloroso do lugar que construíra e pensou que talvez o perdão não fosse um final, mas sim um começo que se pronuncia sem voz. Na rua, o ar de primavera trazia cheiro a jasmim, e São Paulo, pela primeira vez, parecia-lhe sua. O sol de abril caiu sobre o Rio de Janeiro com um brilho dourado que parecia abençoar tudo. A cidade vestia-se de festa para a temporada de eventos de gala, as varandas adornadas, as ruas cheias de risos e música. Valéria regressou depois de um ano, com o coração tranquilo e uma mala leve. O comboio entrou na Central do Brasil ao meio-dia, e o ar quente atingiu-lhe o rosto como um abraço antigo. Na estação, esperava-a a sua mãe, Teresa, com um ramo de jasmins e um sorriso que lhe tremia nos lábios. "Minha filha", disse, "que bonita que você está." Valéria riu e respondeu: "Mais livre, mãe." Abraçaram-se sem pressa, como se o tempo não existisse. Caminharam pelas ruas de Santa Teresa até chegarem à velha Casa Branca. Tudo continuava igual. O limoeiro do pátio, os telhados vermelhos, o cheiro a pão acabado de fazer que vinha da esquina. Na sala de jantar havia pão, queijo e azeitonas. Teresa serviu vinho e colocou 2 taças. "Brindemos", disse. "Por quê?" perguntou Valéria. "Pelos milagres que não sabíamos que estávamos à espera." Riram-se, e o eco do brinde encheu a divisão de um som familiar e terno. Valéria olhou para sua mãe e entendeu que o medo que durante anos a separara já não vivia ali. Pela tarde, saíram juntas para caminhar pelo bairro. Os vizinhos cumprimentaram-na, alguns com curiosidade, outros com afeto. "A menina da Lima voltou", murmuravam. Na praça, umas crianças jogavam a bola. Um violão soava ao longe. Valéria parou em frente ao mar e contemplou o reflexo do céu na água. "Eu mudei", disse em voz baixa. Teresa assentiu. "Sim, mas continua a ser você." Valéria sorriu. "Não quero esquecer tudo o que aconteceu, mãe. Só quero que já não doa." "E já não dói", respondeu ela. Essa noite, a casa cheirou a jasmim e a caldo. Teresa preparou o jantar, enquanto Valéria revia os planos da Casa Luz, que planeava abrir uma sede no Rio. "Vai trazer o seu projeto para cá?" perguntou a mãe. "Sim, quero que outras mulheres tenham um lugar para começar de novo." Teresa suspirou, orgulhosa. "O seu pai ficaria feliz." Valéria levantou o olhar, e o nome do seu pai já não lhe pesava, apenas lhe trazia calma. No rádio soava uma música antiga, e mãe e filha olharam-se cúmplices. Na manhã seguinte, Valéria visitou o cemitério. Levava flores brancas e a mesma serenidade que nunca teve antes. Ajoelhou-se em frente ao túmulo do seu pai. Limpou o pó do mármore e sussurrou: "Cumpri a sua promessa." O vento moveu as flores, como se o ar respondesse. Depois, antes de ir, deixou um pequeno envelope junto à lápide. Dentro havia uma das cartas de Adriano, a mais breve, a que dizia: "Obrigado por ter olhado para mim quando todos me odiavam." Valéria não a deixou por compaixão, mas como símbolo de encerramento. Ao levantar-se, sentiu que algo invisível se acomodava na sua alma, como uma porta que se fechava suavemente. Essa tarde, Javier chegou de São Paulo. Ligou antes de aparecer pela porta do pátio, com uma garrafa de vinho na mão. "Não podia perder este reencontro", disse a sorrir. Teresa abraçou-o como se fosse um filho.
Venha, que há bolo acabado de fazer. Valéria olhou-o com carinho, com essa mistura de gratidão e paz que não precisa de palavras. E a casa Luz? Perguntou ele, enquanto serviam uma taça. Cresce devagar, mas firme, respondeu ela, como as coisas que valem a pena. Sentaram-se no pátio, entre as buganvílias, e o silêncio que partilhavam não era incômodo. Era a calma de quem já sobreviveu ao barulho. Ao anoitecer, saíram para a festa. O céu estava coberto de luzes, os balões tilintavam, as pessoas dançavam. Valéria vestia um vestido branco, simples e elegante. Teresa caminhava junto a ela, de braço dado com Javier. Numa barraca, um grupo de músicos tocava e o ar encheu-se de aplausos. Valéria fechou os olhos e deixou que o ritmo lhe atravessasse o corpo. Quando os abriu, viu a sua mãe a rir, Javier a levantar a taça, e sentiu uma gratidão imensa por estar ali. Viva, presente. Um jornalista local aproximou-se dela, reconhecendo-a das notícias do julgamento, mas ela levantou a mão com amabilidade. Hoje não sou notícia, sou apenas parte da festa. O homem sorriu e retirou-se. Na pista de dança, Valéria animou-se a dançar. Os seus passos foram desajeitados no início, mas logo encontrou o compasso. Javier observou-a da mesa, aplaudiu, e Teresa também se levantou, unindo a sua voz à música. O riso de Valéria misturou-se com o som dos violões, com o perfume do vinho e do jasmim. Quando a música terminou, o céu encheu-se de fogo de artifício. As cores iluminaram o rosto de Valéria, que levantou o olhar como se o passado se acendesse e se desfizesse no ar. Javier disse-lhe ao ouvido: "Você é a prova de que a luz sempre volta." Ela respondeu: "A luz nunca se foi. Eu é que aprendi a olhar para ela." Caminharam juntos pela margem do mar. O mar de Copacabana brilhava sob a lua. Tranquilo, eterno. Antes da meia-noite, regressaram à casa. Teresa despediu-se com um beijo e subiu para o seu quarto. Valéria ficou no pátio, sozinha, escutando o murmúrio distante da festa. Acendeu uma vela e colocou-a sobre a mesa, junto a um vaso de jasmins. O fogo tremeu, projetando sombras suaves nas paredes caiadas. "Por todas as que sobreviveram", disse em voz baixa, "e pelas que ainda procuram a sua voz." Fechou os olhos, e pela primeira vez desde aquela noite no Rio, a sua respiração estava completamente serena. Quando o relógio do bairro marcou a meia-noite, um vento quente passou pelo pátio, fazendo as folhas do limoeiro bailar. Valéria sorriu. Na distância, o fogo de artifício desenhou uma última explosão de luz, e naquele instante, a vida sentiu-se nova, limpa, possível. O Rio de Janeiro dormia sob um céu perfumado, e o eco do seu riso, misturado com o rumor do mar, parecia dizer que a dor se transformou em algo mais profundo, numa certeza luminosa, que a verdadeira redenção não está em ser perdoado pelos outros, mas sim em se perdoar a si mesmo por ter permitido que o medo calasse a dignidade, e em transformar essa lição numa ponte para a liberdade dos outros.